Meus irmãos, é bom estarmos na casa de Deus, cultuando o Senhor, principalmente ouvindo a voz dele. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. Nós já lemos uma parte deste salmo para que vocês tenham uma ideia do que este salmo está tratando. E nós escolhemos essa porção, essa parte do salmo para podermos falar esta noite. Salmo 139, de 13 a 18. Salmo 139, de 13 a 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Meus irmãos, o contexto deste salmo, Salmo 139, é profundamente pessoal, íntimo e, acima de tudo, é teológico. Então, se você prestar atenção neste salmo maravilhoso que Deus nos dá, que Deus proporciona para nós, tantos anos depois dele ser escrito, você vai perceber o autor, o salmista, demonstrando ali neste salmo, colocando ali o seu coração. Então este salmo é pessoal, é íntimo, mas ele é principalmente um salmo teológico. Este salmo, irmãos, nasce na experiência de Davi com um Deus que o conhece por completo. Deus conhece Davi por completo, assim como ele conhece a cada um de nós por completo. Então, Deus não conhece Davi apenas como rei, que de fato ele era, mas como um ser humano vulnerável, com medos, falhas e anseios. É estranho, né? Mas você olha um rei tão poderoso, não estou falando de Jesus, estou falando de Davi, um rei tão poderoso, mas ao mesmo tempo um rei vulnerável, um rei com medos, um rei que falhava, e às vezes falhava feio, e também um rei que tinha anseios. Imagina, meus irmãos, que a melhor maneira de entender este salmo é enxergando como uma oração de alguém que está sendo mal interpretado, perseguido ou injustamente acusado. Se você ler o Salmo, os versículos 20 e 21 comigo, você vai perceber isso. Este mesmo Salmo, versículos 20 e 21. Olha o que Davi fala. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Então, irmãos, Davi está sendo injustamente acusado, não sabemos em que situação, e ele recorre a Deus. Ele recorre não somente a Deus, mas ele recorre ao conhecimento de Deus para poder tratar esse problema que ele estava vivendo. Então, irmãos, ele recorrendo a Deus, ele encontra segurança no fato de que Deus conhece toda a verdade sobre ele. Ah, irmãos, isso deveria causar em nós um grande descanso, uma grande paz, que Deus sabe toda a verdade sobre nós.
nem mesmo as pessoas que convivem conosco, pessoas íntimas nossas, da nossa família, pessoas que nos amam, pessoas que nos querem bem, essas pessoas não sabem toda a verdade sobre nós. Às vezes a gente tenta provar alguma coisa que é verdadeiro, a gente se esforça tanto, mas a pessoa que nos ama, ela tem dificuldade de entender, de compreender e de acreditar. Mas o nosso Deus, nosso Deus conhece toda a verdade sobre nós. Meus queridos, nos versículos 13 a 16, encontramos o coração do salmista sendo exposto com mais força e clareza, o que resulta em expressão de verdadeira gratidão. Nós poderíamos pregar o salmo inteiro, não é fácil. Gastaríamos muito tempo e assim mesmo ficaria muita coisa para falar. Então, pensando nessa ocasião, nessa data que é aniversário da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, nós devemos pegar uma parte ali do Salmo que trata acerca de gratidão. E nós vamos aprender com Davi a respeito disso, a respeito de sermos gratos. Então, nesses versículos 13 a 18, não 16, mas 18, nós encontramos o coração do salmista sendo exposto com mais força e clareza, o que vai resultar em expressão de verdadeira gratidão a Deus. Depois de afirmar que Deus o conhece completamente e que Deus o acompanha, como nós já lemos na nossa liturgia, o salmista agora ele mostra por que isso é verdade. E Davi vai dizer 3 coisas importantes à guisa ainda de introdução. Primeiro, Deus o criou. Segundo, Deus o viu antes de qualquer ser humano vê-lo. E terceiro, Deus escreveu sua história antes mesmo que ela começasse. Mas não pense que isso aconteceu só com Davi. Essa verdade também faz parte de você, faz parte de mim, faz parte de cada um de nós. Deus nos criou, Deus nos viu antes de qualquer outra pessoa nos ver, e Deus escreveu a nossa história antes mesmo que ela começasse. Só quem é Deus, só quem é soberano, só quem é onisciente, onipresente e onipotente pode fazer uma coisa dessas. Meus queridos, essa passagem, portanto, é uma das mais belas de compreendermos a doutrina do cuidado de Deus. Ela abre uma janela para nós olharmos por ela e compreendermos que Deus cuida de nós, mostrando que Deus não apenas criou todas as coisas, incluindo a nós, é claro, mas que Ele continua ativo, continua íntimo, continua presente e continua pessoal. Deus não criou o mundo, como alguns dizem por aí, e se retirou, e deixou o mundo funcionar do seu próprio jeito. Não, irmãos, Deus criou todas as coisas e Ele continua se relacionando com a sua criação, especialmente conosco, os seres humanos. Meus queridos, hoje nós vamos ver 3 verdades que estão presentes neste texto, as quais podem transformar nossa visão sobre nós mesmos e que nos levam a render graças a Deus. Nós falaremos esta noite sobre este tema. Responderemos essa pergunta: pelo que devemos ser gratos a Deus? E talvez eu pastor, mas é muita coisa. Não, o meu objetivo é responder essa pergunta com base neste texto que nós estamos analisando. Salmo 139, de 13 a 18, Davi vai nos mostrar neste texto 3 motivos pelos quais nós devemos ser gratos a Deus. É óbvio que nós temos motivos sem fim para sermos gratos a Deus, mas neste texto nós vamos ver 3 verdades. Então acompanhe comigo, irmãos, verdades muito fáceis de guardar, muito fáceis mesmo de guardar. Primeiro, nós devemos ser gratos a Deus porque Ele nos formou pessoalmente. É isso mesmo. Deus não nos criou por atacado. Deus
nos criou pessoalmente. Deus nos criou individualmente. Eu não sei se na família de alguém aqui tem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, quinquagêmeos, sextuplos, não sei. Mas mesmo se tivesse, cada uma dessas pessoas, dessas crianças que foi gerado da mesma mãe, do mesmo pai, cada uma dessas crianças, dessas várias crianças, foram formadas por Deus pessoalmente. Pessoalmente. O Deus, ou seja, antes mesmo de você nascer, Deus já estava ali se relacionando com você. Eu sei que você não entende. Eu sei que não dá para entender isso, porque eu também não entendo. Como que antes mesmo de nascermos, Deus já estava pensando em nós, Deus já estava cuidando de cada um de nós. Meus queridos, Salmo 139, de 13 a 15, nós lemos assim. Graças, aliás, de 14 a 15. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Agora vamos para o 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Meus irmãos, é impressionante. Numa época em que nós valorizamos pessoas inteligentes, pessoas poderosas, pessoas influentes, muitos de nós têm dificuldade de olhar para um texto desse, para um assunto desse, e dar glórias a Deus. E nos maravilharmos com Deus, assim como Davi faz. Ele falava, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. A imagem, meus queridos, é de um artesão habilidoso que trabalha com intenção, que trabalha com cuidado e que trabalha com propósito. Sabe aquela criança que infelizmente nasceu deficiente? Deus não errou. Sabe quando você olha para uma pessoa e você vê que a pessoa para quem você está olhando, ela fisicamente parece muito mais bonita do que você? Deus não falhou com você. Sabe quando você chega perto de uma pessoa bem mais alta que você e você se sente um tampinha? Deus não foi Deus não foi mais bondoso com a outra do que com você. Ele é o Criador. Ele é o oleiro, nós somos o barro. E o oleiro faz do barro, ele faz do barro o vaso que ele quer fazer e como ele quer fazer. Deus não erra, porque se ele errasse, ele não seria Deus. Sabe aquela frase, Deus tarda, mas não falha? É mentira, porque se ele tardasse, ele falharia. Deus não tarda e nem falha. Olha, meus queridos, não há acaso, não há acidente, não há obra da sorte. Há um Criador que molda cada detalhe do nosso ser. E então Davi amplia essa verdade que acabou de dizer do verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. E agora ele vai ampliar essa ideia e vai dizer nos versos 14 e 15, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Irmãos, faltaram palavras para Davi, e assim mesmo ele usa palavras muito boas, uma expressão muito boa, mas ele queria ir além, ele queria chegar muito mais próximo da realidade, mas a única coisa que ele pôde dizer, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras, meu Deus, são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Meus irmãos, aqui esta noite tem pelo menos 2 mulheres que estão grávidas.
O bebê está sendo gerado dentro delas. Ainda falta um tempo para esse bebê nascer, porque ele ainda está sendo formado. Mas Deus já sabe como será esse bebê. Deus já sabe o peso que ele vai nascer, a altura que ele vai nascer. Deus sabe a cor dos olhos. Deus sabe se ele vai ser cabeludo ou não. A cor dos cabelos, a quantidade dos fios de cabelo. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é o Criador. Deus está cuidando dessa situação. Irmãos, e até mesmo quando uma gravidez não chega ao final, como algumas vezes, infelizmente, acontece. Deus não errou, Deus não falhou, Deus não foi impotente. A vontade de Deus soberana sempre prevalece, mesmo quando eu e você nos entristecemos, mesmo quando eu e você não conseguimos compreender. O salmista reconhece que até aquilo que ninguém vê, o processo secreto da gestação, está sob o olhar atento de Deus. Ele não apenas cria, ele acompanha toda a criação. Ele acompanha toda a criação. Sabe aquele pai que acabou de ser pai, que gostaria de participar mais da criação do filho, ali junto com a sua esposa, a mãe da criança, mas ele tem que voltar para o trabalho porque a licença paternidade acabou? Deus não tem esse problema. Deus não tem. Então Deus não apenas cria, Ele acompanha essa criação. Para onde, nós lemos já, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. E vai indo. Não tem como fugir do olhar de Deus, da presença de Deus, e no caso dos filhos dele, não tem como fugir da companhia dele. Deus sempre está com você. Sempre está com você. Meus irmãos, o seu e o meu valor não vem do nosso desempenho, mas não vem da nossa aparência, também não vem da nossa aprovação humana. O seu e o meu valor vem do Criador que nos formou pessoalmente. Deus formou a cada um de nós de forma individual e pessoalmente. Deus se envolveu conosco de uma forma muito íntima, muito cuidadosa, de maneira que Ele nunca vai desamparar os seus filhos. Meus queridos, as mãos que nos teceram no ventre da nossa mãe são as mesmas mãos que foram pregadas na cruz. Já parou pensar nisso? Jesus Cristo, William, ali no comecinho ali da apresentação dos cânticos, ele lembrou disso. É o mesmo Jesus Cristo que estava presente sempre com o Pai. Então, essas mãos que nos teceram no ventre de nossa mãe, foram as mesmas mãos que anos mais tarde, ou seja, que teceu o primeiro homem, no nosso caso, lá atrás, são as mesmas mãos que foram pregadas na cruz. O Criador assumiu um corpo humano para nos resgatar. Isso é que é valorizar alguém. Irmãos, nós só temos valor porque o Criador de todo o universo nos valoriza. Nós não temos valor intrínseco. Nós não temos valor natural. Quem nos valoriza é o nosso Criador, é o nosso Redentor, é o nosso sustentador. Então, meus queridos, a primeira verdade que nós aprendemos é isso, pelo que devemos ser gratos a Deus. Devemos ser gratos a Deus porque Ele nos criou, Ele nos formou pessoalmente, a cada um de nós. Então, Deus não cria por atacado, viu? Deus cria individual e pessoalmente. A segunda resposta a essa pergunta, pelo que devemos ser gratos a Deus? Nós devemos ser gratos a Deus porque Ele nos conhece completamente. Ele não apenas nos formou pessoalmente, mas pelo fato dele nos formar pessoalmente, consequentemente, Ele também nos conhece por completo. E aí, eu pergunto, uma vez que você sabe dessa verdade, que Deus te conhece por completo, não há nada em você que Deus não conheça, que Deus não saiba, isso te dá um alívio ou te dá um desespero?
Você fica aliviado ou você fica desesperado, porque não tem como fugir de Deus. Eu me lembro que quando Adão e Eva pecaram e perceberam que estavam nus e perceberam a besteira que haviam feito, o que eles tentaram fazer? Tentaram fazer algo inútil. Eles tentaram se esconder de Deus, e ninguém se esconde de Deus. Deus, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando justos e injustos. A Bíblia, o salmista falou que a palavra ainda não chegou à nossa boca e Deus já sabe o que nós vamos falar. Sabe por quê? Porque ele sonda o meu e o seu coração. E o próprio Jesus Cristo, mais tarde, ele vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Meus irmãos, Salmo 139, versículo 16, a primeira parte diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Irmãos, Davi, ele coloca olhos em Deus. Davi vai procurar esse modo de falar, e muitos outros autores da Bíblia também, para podermos compreender quem é Deus. É claro, irmãos, Deus é espírito. Deus não tem um corpo como nós temos. Mas nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então ele tem sentimento. Ele tem planos. Ele é um ser moral. Ele é um ser santo. Ele é um ser que observa. Então Davi diz o seguinte, olha, que os olhos, ele falando com Deus, intimamente conversando com Deus, os teus olhos me viram a substância, ou seja, o corpo, ainda informe, antes que o meu corpo estivesse formado, Deus já sabia como é que eu seria. Aliás, não é só no nosso nascimento. Eu disse que Deus sabe, ou sabia, sempre soube, o peso com que nós íamos nascer, a altura com qual nós íamos nascer, mas não só isso. Deus sabia. E Ele sabe melhor do que nós qual é o nosso peso exatamente neste momento. Qual é a nossa altura? Tanto é que eu posso perguntar, escuta, qual é a sua altura? Qual é a sua altura? Alguns vão dizer, pastor, eu acho que é mais... Percebe? Escuta, quanto é que você está pesando neste momento? Pastor, eu acho que... Tudo bem, eu não te condeno, porque eu também falaria a mesma coisa. Porque nós somos humanos, agora para Deus não. Deus sabe de todas as coisas. Davi, ele continua, então, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Antes que qualquer pessoa pudesse vê-lo, Deus já o via. Antes que qualquer parte do seu corpo existisse, Deus já conhecia cada detalhe. O salmista, portanto, está dizendo que, primeiro, Deus vê o que ninguém vê. Deus conhece o que ainda não existe aos olhos humanos. Deus conhece o que está oculto, o que ainda está em formação, o que está em silêncio. E isso não assusta. Davi não fica assustado com isso. Pelo contrário, ele fica consolado. Isso não é motivo para nos assustar. Aqueles que estão em Cristo não devem se assustar. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É claro que isso não é um cheque em branco para você fazer o que você quiser, uma vez que você está salvo. Não. Se você está salvo, você vai ser grato a Deus e vai procurar viver como Cristo quer que você viva. Isso não assusta Davi, pelo contrário, deixa ele consolado. Porque o Deus que vê tudo é o Deus que o ama com amor eterno. Com amor eterno. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ainda informe. Meus irmãos, nada em vocês, absolutamente nada, surpreende Deus. Nada. Suas dores, os seus medos, os seus pecados, as suas fragilidades, tudo está diante dele. E ainda assim, ele o ama. Ele te ama. Percebe? Por que ele te ama? Ele te ama por causa do amor do Filho dele, por causa de Jesus Cristo. Quando ele olha para você e para mim, é como se ele enxergasse, não você e eu, mas como se ele enxergasse o próprio Filho dele. A justiça, a bondade,
a santidade, a obediência de Jesus Cristo. Tudo isso em você e em mim. Aquele que conhece o que está oculto é o mesmo que nos diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Não foi isso que Jesus Cristo falou lá em João 10:10? Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. E você sabe, né, irmãos, que nem todos são filhos de Deus. Consequentemente, nem todas são ovelhas de Cristo. Nem todas. Mas se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa palavra é para você. Ele te conhece por completo e você não precisa nem deve ficar desesperado. Pelo contrário, assim como Davi, que encontrou consolo nessa verdade, você também precisa ficar consolado. Precisa ficar consolado. Olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Então, a segunda verdade, irmãos, é esta, é de que Deus, Ele nos amou, nos conheceu, antes mesmo de nós nascermos. Antes mesmo de nós nascermos. Irmãos, a última resposta a essa pergunta, pelo que devemos ser gratos a Deus, é que nós devemos ser gratos a Deus porque Ele ordena e sustenta a totalidade dos nossos dias. É isso mesmo. Não tem aquela história de que quem morre na véspera é peru? Não tem essa história? Eu acho que é essa mesmo, né? Se estiver errado, tudo bem. Ninguém morre de véspera. Aliás, nem mesmo o peru, viu, irmãos? Ele pode morrer na véspera do Natal, na véspera do Ano Novo, tudo bem. Mas ninguém morre de véspera. Olha que coisa maravilhosa que Davi escreve aqui nos versículos 16 até o final. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Eu já contei isso aqui algumas vezes, né? A minha mãe, várias vezes ela chega: Samuel, sabe fulano de tal? Tá entre a vida e a morte. Eu falo: eu também, mãe. Samuel, sabe fulano de tal? Está com os dias contados. Eu e a senhora também, mãe. E ela ficava brava. Hoje não, hoje ela sabe o que isso significa. Irmãos, assim que você nasce, se você nasceu e você ainda não morreu, você está num estado intermediário que a gente pode chamar de entre a vida e a morte. E de acordo com o texto da palavra de Deus, todos os nossos dias estão contados. Não é só aquela pessoa que está na UTI, que está com uma doença terminal. Todos nós nascemos com os nossos dias, com as nossas horas, com os nossos minutos, com os nossos segundos contados, e isso não vai mudar. Sabe aquela história do rei Ezequias, que foi diagnosticado pelo próprio Deus com uma doença grave? E quando foi anunciado que ele iria morrer, ele se humilhou. E o profeta Isaías orou por ele, Deus ouviu a oração e disse que ia dar mais 15 anos para ele. Isso já ia acontecer. E Deus sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque com Ezequias não foi diferente. Ele também nasceu com seus dias contados. Sabe quando alguém, infelizmente, pula de cima de uma passarela e morre? Mesmo sendo jovem? Você pode até dizer: era tão jovem para morrer, tudo bem, eu até aceito essa frase. Agora, fulano de tal morreu antes da hora, ele tinha tanta vida pela frente, não tinha nada. Se tivesse, não teria morrido. Percebe? Pessoas estão errando por não conhecerem as Escrituras. E Davi nos dá essa grande bênção, irmãos,
de mostrar para nós que no livro de Deus foram escritos todos os dias dele, seus dias, cada um escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. E isso não aconteceu só com Davi, com você e comigo também. Quando nós nascemos, como que é a contagem? Um dia de vida, uma semana de vida, um mês de vida, um ano de vida. Aí faz a festinha. Aliás, faz festinha agora de quase todo dia, né? Agora tem aniversário e mesversário. Haja criatividade, né? E mesversário. E se fosse semana Tá bom, esquece isso. Tudo bem. Mas tudo bem. Mas a gente conta de maneira progressiva os nossos dias, não é assim? Agora eu vejo Deus contando o contrário. Deus menos um dia, menos uma semana, menos um mês, menos um ano, menos 10. Por quê? Porque só Ele sabe quantos dias exatos nós vamos viver neste mundo. Então Ele pode fazer isso. Meus queridos, isso que Davi fala da contagem dos seus dias não é fatalismo. Isso é providência, isso é governo de Deus. Isso é cuidado soberano. Deus não apenas conhece o futuro, Ele governa o futuro. Ele não apenas observa a nossa vida, Ele conduz a nossa vida. Ele não apenas permite cada um dos nossos dias, Ele sustenta cada um dos nossos dias. E então Davi, depois de dizer isso, vai explodir em adoração nos versículos 17 e 18. Eu gostaria que você, assim como Davi, você e eu, explodíssemos também em adoração, depois de ouvirmos essas belas palavras. O que ele vai dizer? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O salmista percebe que a providência de Deus não é fria, não é mecânica e não é distante. A providência de Deus é preciosa, é abundante e é constante. Meus queridos, você pode viver com confiança, não com medo. Os dias difíceis não fogem ao controle de Deus. Os dias bons são presentes da graça de Deus para nós. Os dias futuros estão nas mãos daquele que o formou. Não cabe desespero na vida daquele que crê em Deus, naquele que conhece a Deus. Nós somos gratos a Deus pelo que passou, pelo que está se passando e também pelo que vai passar, mesmo sem saber o que vai acontecer. O que nós sabemos é aquela verdade bíblica, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Cristo que escreveu todos os seus dias é o mesmo Cristo que caminha com você em cada um deles. Ele reina sobre cada detalhe da sua história. Sabe por quê? Porque foi Ele quem escreveu, foi Ele quem criou cada um de nós. Cada um de nós. Eu não sei você, mas eu de vez em quando eu olho para uma multidão de pessoas e falo, meu pai, como pode? Ninguém é igual a ninguém. Deus criou pessoalmente, Deus formou pessoalmente cada um de nós. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas vivas neste mundo, vivas hoje. E as que já se passaram, as que já passaram por aqui, e as que vão nascer ainda. É muito poder, é muita sabedoria. E eu quero, irmãos, caminhar para o final, dizer o seguinte, que o Salmo 139 nos leva a refletir sobre 3 atitudes que, como filhos de Deus e servos dele, nós devemos ter. Primeiro, adoração, porque nós somos formados pela mão de Deus. O que você faz? Você adora, se prostra diante desse Deus maravilhoso. Segundo, confiança, porque nossos dias estão sob a providência de Deus. Pode ser o melhor médico, você pode ter o melhor plano de saúde desta terra, mas nada vai poder te dar a confiança
que você pode adquirir em Deus. Por quê? Porque os nossos dias estão sob a providência dele. Em terceiro lugar, entrega. Porque Cristo, o Criador encarnado, ele veio nos resgatar. Então nós nos entregamos completamente a ele. O Deus que o viu, antes de qualquer pessoa vê-lo, é o Deus que o chama hoje para viver para ele, descansar nele e confiar nele. Eu quero terminar dizendo o seguinte, que neste dia de celebração, de aniversário da nossa sociedade feminina, não somente as sócias da SAF, não apenas as outras mulheres que estão aqui presentes, mas todos os que estão aqui hoje, demonstrem gratidão a Deus, porque Ele nos formou pessoalmente, porque Ele nos conhece completamente e, por fim, porque Ele ordena e sustenta cada um dos nossos dias. Confie nessas verdades e pode ter certeza, você vai ter uma vida muito mais leve e uma vida que vai certamente glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.